Os solos. Solo não é tudo igual? Olá, cara aluno, tudo bem com você? Hoje vamos falar aqui sobre solos. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, já assina aí a chamada, dando like, se inscrevendo no canal, ativando aí o sininho de notificações, ok? Partiu gabaritar, vamos nessa! E olha lá, pessoal, se você ainda não conhece gabaritajal.com.br, você não sabe o que você está perdendo. Melhor plataforma de humanas do Brasil, pessoal. Geografia, filosofia, sociologia, história de uma maneira que você nunca viu. Eu tenho certeza que você vai gostar. Professores gabaritados, a gente estudou, pensou pra caramba, pessoal, para fazer essa plataforma ficar tinindo. Para fazer o quê? Para fazer você passar no Enem, no vestibular, nos concursos públicos, militares. Por quê? Porque a gente garante, eu tenho certeza isso, beleza? Assina lá então, www.gabaritajal.com.br, ó, vou te dar um desconto, coloca lá o cupom HIPERATIVOGEL, fechou? Eu tenho certeza que você vai conseguir. Mas vamos ao que interessa, vamos falar aqui do que? De solos. Vamos comentar então sobre o que é esse solo. Gente, solo é a camada superficial da crosta terrestre. É a parte mais superficial, aquela que está em contato com a atmosfera o tempo inteiro, ok? Essa é a camada dos solos, pessoal. Normalmente a gente diz que os solos é um organismo vivo. Por quê? Porque ela é, na real, ela é o produto final do intemperismo sobre as rochas e os minerais, ou seja, a temperatura, a umidade, o relevo, acaba sendo ali agentes modeladores externos que acabam aí gerando esse intemperismo. Lembra da última aula que a gente falou sobre intemperismo? Ó, só dá uma olhadinha aqui que eu tenho certeza que você vai lembrar, beleza? Então, quando não houve ainda o processo de erosão, que é aquele transporte que ele vai levar, o material consolidado acaba ficando ali. E com a ação de cada vez mais vento, água, temperatura, aquele material vai começando a degradar, e degradar, e degradar, e degradar, e formando o que nós chamamos de solo. O solo é um organismo vivo extremamente importante para a gente, pessoal. Por quê? Porque é do solo que nós extraímos aí o alimento do qual nós vamos comer, que é do solo onde vai ter a base de sustentação para as edificações, para as casas, prédios, viadutos, o que for, é no solo que vai ser feito aí. É a morada de diversos micro-organismos decompositores que são importantes na cadeia alimentar, que é importante para a produção de fertilizantes, de nutrientes que as plantas vão se alimentar. Enfim, o solo é esse organismo vivo, pessoal, e é por isso que ele é tão importante para a gente. Ah, Silvestre, mas esse solo, ele forma assim rapidamente? Não. Como eu já falei para vocês, ele é a camada que sofre aquela ação do intemperismo, sem antes acontecer erosão, porque se acontece erosão, obviamente acontece o transporte e o solo acaba acontecendo ali com o material desintegrado, vamos dizer assim, ali naquele mesmo ponto. Para ele acontecer, ele precisa dessas ações, ação de temperatura, ação da chuva, ação do relevo, do tipo da rocha. Então existem diversas situações que vão aí determinar o tempo de formação de um determinado solo. Para vocês terem uma ideia, gente, em solos aí com temperaturas de origem tropical, por exemplo, com climas de origem tropical, ele tem aí por volta de 1 centímetro para cada 35 anos para montar 1 centímetro de solo, galera, é muita coisa. Imagine então todo esse processo de formação de 1 centímetro de solo. E aí o cara vai lá e tira o solo de uma vez só. Acaba gerando problemas, com certeza. Acaba dando aí problemas para a alimentação, o meio ambiente, enfim. Por isso que a gente tem que preservar os solos, porque o solo é uma coisa extremamente importante para a gente, ok? Então, quanto mais chuvoso, quanto mais temperatura mais alta tiver, mais profundo esse solo vai ser. Por quê? Porque ele vai ter aí um processo mais acelerado de desintegração da rocha matriz. Vamos lembrar que o solo é o intemperismo que aconteceu, certo? Mas como que acontece essa formação de solo, Silvestre? Acontece assim, ó, vamos pensar nessas 3 fases. Claro que isso aqui ele vai variar um pouco, mas é só um esquema para que a gente possa entender mais ou menos como é que ele acontece, certo? Então, a ação aqui, ó, da temperatura, a ação da chuva vai começar a criar intemperismos físicos e químicos na rocha, que ela começa a fazer essa degradação, essa desintegração, essa meteorização da rocha. Essa meteorização, então, vai
fragmentando partes das rochas que vão constantemente sendo fragmentadas e fragmentadas e fragmentadas e fragmentadas até que ela cria essa primeira camada aqui, ó, na rocha matriz, que vão ser aí os regolitos, que vão ter aí esses matacões, pedaços de pedra misturado com pedaços menores que vão aí compor toda essa característica do solo proposto na rocha matriz. Lembrando, nas áreas onde tem muito mais umidade, vai ter mais profundidade esse solo. Na área onde tem menos umidade, menos temperatura, ele vai acontecer? Vai, mas vai demorar muito mais para isso acontecer, fechou? Enfim, com o tempo então ele vai se desintegrando, fazendo essa meteorização e aí ela vai com o tempo também utilizando-se ali dos materiais orgânicos que porventura possam ter por volta. O vento acaba trazendo sedimentos ou aves acabam ali soltando sementes, enfim, vai gerar então uma camada que já vai ter aqui uma mistura de minério com material orgânico, mas é um material orgânico ainda em decomposição, mas já vai dar origem a determinados tipos de formações vegetais. A essas formações vegetais, então, vão ajudar no processo de decomposição do solo, esse temperismo biológico que a gente acaba fazendo aí nessa região também. Consequentemente, com a temperatura, com a umidade, a rocha matriz vai cada vez mais se fragmentando. A parte dos regolitos aqui também vão se fragmentando, formando essa outra camada aqui cada vez mais espessa, cada vez mais importante, mais preponderante aí, até chegar num solo maduro, por exemplo, que ainda vai ter o processo aqui, ó, das rochas, da rocha matriz sendo desintegrada, vamos dizer assim, mas vamos ter já um processo aqui desse horizonte dos regolitos já mais intemperizados, que vai dar origem aqui a uma área mineral um pouco mais importante, mais relevante, e aí já vamos ter materiais orgânicos aqui, ó, bem compostos aí nesse solo. A esse tipo de solo, então, a gente vai chamar de solo maduro, porque ele se torna um ambiente de muita matéria orgânica, muito minério e micro-organismos que estão vivendo em harmonia naquela parte. Essa harmonia desses micro-organismos, essa harmonia dessa matéria orgânica, desse mineral, vai fazer com que o solo se transforme naquele ambiente vivo do qual eu falei para vocês, ok? Então, nós temos aí essas características, essas formas dos solos, ok? Tá, mas como que eu posso classificar os solos? Eu posso classificar de diversas formas, pessoal. Eu posso classificar pela sua origem, eu posso classificar pelas características de clima, eu posso classificar pelas texturas, eu posso classificar por formações, se é de planalto, se é de planície, se é de... enfim, existem várias aí. Então, no geral, nós temos uma característica aqui de classificação de solo através da textura. Todo o solo vai ter uma predominância de um desses três elementos: areia, silt ou argila. Afinal, Silvestre, o que difere a areia, o silt e a argila? É o tamanho do grão. O grão da areia, ele é o maior de todos. Então você anda na praia, por exemplo, você consegue ver o grão de areia. Por quê? Porque ele tem uma gramatura maior. Ele tem aí, ó, por volta de 2 milímetros. Ele chega a 2 milímetros o grão de areia. Então nós vamos conseguir verificar, ver ali o grão de areia com uma facilidade tranquila. Agora, quando nós temos entre 0,002 micrômetros, ou melhor, 2 micrômetros, até 0,05 milímetros, nós vamos ter aí a formação do silt. O silt, então, é essa variação, é uma areia, um grão de areia com uma gramatura muito mais afinada, vamos dizer assim. Normalmente você já não consegue perceber a olho nu. Agora, a argila, ela vai ser a mais fina aí das formações de textura. É por isso que quando é misturada, a argila acaba sendo misturada com a água, ela forma materiais aí impermeáveis, porque como a gramatura dela é muito fina, ela acaba fazendo uma massa compacta, transformando regiões aí em regiões impermeáveis, ok? Entendido até aí, pessoal? Gabarita já deu like? Então dá um like aí para que a gente possa continuar fazendo aí os vídeos legais para você, beleza? Ótimo, já se inscreveu também? Então já se inscreve aí, aproveita, a gente está aprendendo cada vez mais aqui. Vamos lá. Então nós temos aí,
Pelas características de textura, temos a formação então de solos arenosos, solos siltosos e argilosos. Esses solos, então, dependendo aí da predominância de um desses três elementos. Se tiver materiais com muita areia, se tiver um solo que tem uma dominância da areia, vamos chamar de solos arenosos, ok? Se tiver um solo onde tiver uma dominância do silt, obviamente de solos siltosos, e a predominância da argila vamos chamar de solos argilosos. Ah, Silvestre, esse umífero aqui é quando o solo tem uma quantidade dominante de humus, de matéria orgânica, e aí a gente vai chamar de solos umíferos. Esses solos umíferos, então, eles acontecem devido a esse aumento de determinados horizontes que tem uma camada maior de matéria orgânica. Fechou? Ah, Silvestre, tem outras formas? Sim, se eu vou colocar aqui, eu posso classificar em latossolos, neossolos, argissolos, cambissolos, gleissolos, enfim. Eu posso colocar aqui uma lista depois para vocês de todos os solos, os tipos de solos para vocês, mas o que vai diferenciar cada solo vai ser o quê? Vai ser aqui, ó, o horizonte, a forma com qual está disposta cada horizonte desse dentro do solo. Vamos entender como é que funciona? Nós temos aqui então os horizontes, ó. Nós temos desde aqui o horizonte O, depois A, E, B, C e R, ok? Ah, vamos entender cada um pouco aqui. O horizonte O é o material orgânico, é a superfície do solo, é o material que está ainda em processo de decomposição. Aquela folha que acaba de cair da árvore, aquela graminha que acabou de morrer, ela começa o seu processo de decomposição, então a gente vai chamar isso de horizonte O, horizonte orgânico. Fechou? Entendido até aí? Enfim. Em seguida, onde vai estar ali a matéria já em processo de decomposição avançada, já está a grande parte do material orgânico decomposto, ele vai ter aqui onde estão as raízes das plantas, é onde está o material aí onde está formando micro-organismos ou bactérias, até minhocas. A formação do humus vai acontecer aqui, humus, cocô de minhoca, tá ligado? Enfim, ela vai formar então aí esse material que é extremamente importante para nutrir as plantas. Em alguns tipos de rochas, vamos levar em consideração rochas metamórficas e rochas magmáticas, eles vão ter um acúmulo de ferro na sua composição. Então, quando há esse intemperismo, acaba formando esse horizonte aqui, ó, que a gente vai chamar de horizonte E, que é um horizonte composto basicamente por óxidos de ferro. Óxidos de ferro, se tivesse, é ferrugem, ok? Então, vocês vão perceber que tipo de solo. Tipo, solo de terra roxa, por exemplo, no norte do Paraná, meu Paranazão. A propósito, já viu aí a nossa série de História do Paraná? Dá uma olhadinha então que ela tá bem boa, fechou? Olha só, óxidos de ferro, região do basalto, por exemplo, lá no oeste, no noroeste do Paraná, tem uma composição bem interessante aí de ferro, que com o processo de intemperismo liberou esses óxidos então deu origem à terra vermelha, que a gente chama de terra roxa. Você não sabe por que a gente chama de terra roxa? Então vai ver o vídeo sobre relevo do Paraná que eu explico isso para você. Enfim, olha só, depois aqui do material do horizonte E, formado por óxido de ferro, nós vamos ter os minerais inconsolidados. Já foi feito o processo de meteorização, já desintegrou tudo, mas ele tem ainda uma predominância mineral, ele não tem predominância aí de material orgânico. Já a matéria A aqui vai ter mineral? Vai, mas ele tem uma predominância de matéria orgânica. Passando aqui então, esse momento, vamos ter aqui os matacões. Já no horizonte C, vamos ter aqui pedaços ainda da rocha matriz, que a gente vai chamar isso de regolitos. Esses regolitos então formando aqui, ó, o horizonte C. Vai ter mineral inconsolidado, porém ainda vai ter os matacões, vai ter esses pedaços de rocha ainda oriundos ainda da intemperização, da meteorização da rocha matriz, ok? E por fim, obviamente, o horizonte R, formado principalmente pelaquela rocha que deu origem a toda a formação do solo, que a gente vai chamar de rocha-mãe ou rocha-matriz, enfim, a maneira que você quiser. Gente, solos são uma coisa extremamente importante. Solo é uma coisa que dá vida para todos os seres vivos, pessoal. É ele que vai dar origem para as plantas, que vão servir de alimentos aí para os seres humanos, para os outros animais. Enfim, dessa maneira, então, nós vamos conseguir o nosso sustento.
a estabilização aí de edificações, a busca de minérios, seja eles fósseis ou seja eles aí de origem metálicas, vão acontecer primeiramente fazendo a retirada do solo. Só que tem que tomar um cuidado muito grande, pessoal. Determinado tipo de atividade econômica vai gastar mais ou menos o solo, e a perda do solo é um grave problema ambiental. Então precisamos sempre tomar cuidado com a utilização de maneira correta do solo. Fechou? Entendido aí? Eu espero que mesmo você tenha entendido. Qualquer coisa, ó, manda mensagenzinha para mim, ó. Silvestre, eu não entendi, você pode explicar isso? Vou explicar com o maior carinho para você. Lembrando então, vou deixar aqui, assim que eu despedir, eu vou deixar o espaço para vocês curtirem aqui, se assinarem o Gabarita Gel, inscrever no canal, dar uma olhada nos vídeos que estão rolando aqui na tela. Fechou? Muito obrigado então por assistir esse vídeo até aqui. Tchau! Print na tela agora, hein? Falou!